Aqui agora a gente passando para a Idade Média, comentando, mostrando o grande peso que a religião teve, né, durante o processo de explicação das enfermidades, né, foi um período onde muitas vezes é chamado o período da Idade das Trevas, a idade de ser obscuro, né, de não se ter a clareza, né, o oposto do iluminismo, que seria quando a razão emerge, né, quando a lógica vem, chega para clarificar os momentos. Aqui também mostrando algumas cenas do filme O Físico, que está na Netflix, né, algumas cenas também de outros filmes, mas mostrando que a religião tinha uma participação muito grande. Então, muitas vezes a intervenção médica ela não era permitida. Então, se a pessoa tinha alguma enfermidade, dependia muito da vontade de Deus, se ele queria que aquela enfermidade continuasse, se ela deveria morrer ou deveria ficar. Então, foi um período um pouco mais complicado, principalmente na Europa, né? A Europa ficou um pouco mais nesse aspecto mais engessada. Alguns monges deteram o conhecimento médico do Galeno e de outros médicos, do Hipócrates, e eles tinham os textos, né? Eles eram alfabetizados, a maior parte das pessoas não eram alfabetizadas na Idade Média, os livros eram muito caros, né? Era muito difícil, né? Então tinha que fazer traduções, eram manuscritos, não existia ainda a prensa de Gutenberg para fazer os livros em grande escala. Então a igreja tinha muito conhecimento e eles faziam alguns processos cirúrgicos de cura e tal. Depois teve um papa que, agora me fugiu o nome do papa, eu não me lembro se foi o Bonifácio, eu acho que foi o Bonifácio que ele proibiu a prática pelos monges, e aí a cirurgia passou a ser feita somente pelos barbeiros, né? Por que os barbeiros? Porque, bom, o processo da cirurgia ele envolve muito o corte, né? O corte ele está presente na cirurgia. E então o barbeiro ele faz a barba e corta o cabelo. Então ele tem a lâmina, ele tem a destreza e a habilidade. E os médicos, né? Isso é válido dizer, tanto o Hipócrates, o Galeno não tanto, o Galeno botou mais a mão na massa, mas muitos médicos antigos e filósofos e os pensadores, que eram as pessoas mais consideradas antigamente, eles desprezavam os trabalhos manuais. E a palavra cirurgia tem uma etimologia em dizer o médico ou aquele que usa as mãos, que trabalha com as mãos, que cura com as mãos. Essa é a origem de cirurgia. Vocês podem colocar aí no grego antigo, vocês vão ver a etimologia dela. Então, os médicos da Idade Média, como esses outros médicos antigos, eles desprezavam usar as mãos, eles queriam usar o pensamento, curar através de um tratamento mais clínico, por assim dizer, nos tempos de hoje, né? Então, os barbeiros acabavam fazendo os trabalhos de amputações, né, de dedos ou feridas ou outros processos em si. Esse filme é muito interessante, o Físico mostra o Avicena aqui, né, falando que na Idade Média o mundo islâmico teve um grande florescimento, chamado às vezes o florescimento islâmico, né? O florescimento árabe, depende muito da bibliografia que vocês vão ler, né? E falando que esses médicos tinham, os judeus também tinham já uma medicina muito mais higienizada, né, do que os cristãos. A Idade Média, se vocês forem ver, estudar sobre a peste negra e entre outras pestes de varíola, né, pandemias que houveram, as condições higiênicas eram muito precárias na Europa, mas no mundo islâmico, no Oriente Médio, teve um florescimento. Então teve vários médicos importantes, né, o Avicena, o Averroes, né, o Al-Nafis, que foi um médico que descreveu a circulação menor ou pulmonar. Teve muitos conhecimentos da medicina do Oriente Médio. Grandes médicos fizeram história, né, dentro da medicina, da filosofia. E aqui mostrando esse filme com a proibição da dissecação, né? Então era muito difícil o conhecimento dos órgãos, não se sabia muito bem, e aí é que está o grande problema, né? O Galeno, por ser superestimado, por ser um grande médico e que descreveu tudo, o Galeno passou
a ser a referência do conhecimento anatômico, só que ele fazia a dissecação de quê? De porcos e macacos. Então a gente sabia uma anatomia galênica que era bem equivocada. Mostrando aqui também um procedimento de uma cirurgia de catarata feita por médicos judeus. Os judeus fizeram um procedimento de catarata. Aqui o Avicena, né? Ou Ibn Sina, também chamado, né? Ensinando o seu aluno. E esse filme é muito interessante, ele tem alguns erros históricos, né, mas é muito interessante. Passando da Idade Média, é válido falar rapidinho, a cirurgia passou a ser mais aceita na Idade Média depois que o Cosme e Damião, aqueles santos tanto da Igreja Católica, né, da tradição católica quanto da tradição umbanda, eles eram médicos que trabalhavam de graça, trabalhavam sem nenhum custo, e eles eram cristãos, e eles acabaram fazendo uma cirurgia de um prefeito, como se fosse da época, né? E era um representante da igreja. Eles foram torturados antes e repudiados porque no lugar onde eles estavam não era permitido a religião católica, o cristianismo. Eles não eram católicos, eles eram cristãos, né? E aí eles fizeram uma cirurgia, eles supostamente fizeram um transplante de perna, né? Eles pegaram uma perna de um soldado moro e colocaram no prefeito Diácono, acho que era o nome do nome que se derivava aos prefeitos, mas, bom, insignificante, não me lembro, não me recordo, mas não tem importância. Eles fizeram esse transplante e aí eles passaram a ser cultuados, foram canonizados, e a cirurgia passou a ter um respeito maior, e as intervenções começaram a ser mais possíveis porque a igreja tinha testemunhado um milagre, né? Um transplante que de se questionar se realmente aconteceu ou o que aconteceu. Disseram que eles roubaram um cadáver que estava no cemitério e na realidade somente a perna, e substituíram e tal, mas isso existem quadros retratando, vocês podem colocar aí no Google imagens, o Cosme Damião transplante de perna, de membro inferior.